Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos para mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje, o último dia do mês de agosto, né? 29 de agosto de 2025, sexta-feira. Hoje o mini índice, ele novamente comprador, né? Um movimento comprador, um bom movimento comprador, desde a abertura do mercado, mas ele não foi tão fácil de encontrar oportunidades dentro do meu operacional. Já explico para vocês aí. Vamos lá aqui, o que eu estava vendo para o mercado no dia de hoje, tá? Esse movimento do dia de ontem, o jeito que terminou o movimento do dia de ontem, eu não considero que ele é um desequilíbrio fraco vendedor. Me parece muito mais o mercado se movimentando do que eu chamo de vazio, né? Mesmo sabendo que não é vazio por completo, porque tem sim compradores e vendedores negociando nessa faixa. Mas eu estou acreditando que o mercado está trabalhando para ficar equilibrado. Eu tenho como um ponto de referência para poder confirmar o equilíbrio. Eu vou até puxar um pouco mais para a esquerda para vocês verem. Eu tenho como ponto de referência o final, né, o fechamento, ou melhor, fechamento não, desculpa, o rompimento do dia de ontem. Esse rompimento aqui, ó, que eu coloquei a linha, mas ainda não aparece. Tem que puxar um pouco mais, porque a minha imagem está na frente. Agora já aparece. Ó, lá na barra número 22 do dia de ontem, tá? Para quem quiser ver a referência, lá na 22 do dia de ontem. Então aqui, nessa região que vai se tornar com suporte depois do rompimento, é o ponto que, se o preço voltar lá, eu confirmo o equilíbrio do preço, tá? Como o último movimento aí de ontem. E isso acaba acontecendo na abertura do dia de hoje, na barra 1. Quem acompanha meus vídeos há mais tempo sabe que, geralmente, no último dia do mês, ou no penúltimo dia do mês, ali no final, né, do mês, eu já evito fazer compras ou vendas ali na primeira barra, tá? Eu espero um pouco mais, geralmente até as 9h30, para começar a procurar operações. Mas quando abriu a barra número 1, do jeito que abriu no momento do fechamento dela, eu estava marcando já aquela região lá, ó. Então eu tinha aqui em cima um topo, essa região aqui de um fundo. Quando o mercado abriu, eu já tinha essa marcação aqui, ó. Eu coloquei uma linha amarela aqui nessa região, que é um fundo, coloquei uma linha laranja aqui no 50% e eu sei que aqui é o topo. E vou procurar operar dentro dessas regiões, tá? No primeiro momento é isso que eu penso. No momento que fechou a barra número 1, dá um zoom para ficar ainda melhor. No momento que fechou a barra número 1, era uma boa barra de sinal de compra, tá? Dava para comprar para tentar levar o preço no mínimo até a média, mas mirando, claro, os 50% do range. Eu não fiz essa compra, como eu disse, último dia do mês, né? O meu mês está sendo um mês difícil, eu fiquei hesitando um pouco para poder comprar na primeira barra e de repente tomar um stop já de abertura. Eu sei que é errado, na verdade, quando aparece a configuração, a leitura encaixa, tu tem uma operação para fazer, deveria fazer. Eu optei por ser a barra 1 não fazer nada, também tinha notícia ali às 9h30. Optei por esperar até às 9h30. Mas é algo que eu tenho que melhorar ali, né? Eu tenho que evoluir como trader de aparecer o sinal, né? Apareceu o contexto certo, eu tenho que executar, porque senão eu acabo mexendo na estatística do operacional. Então eu não fiz essa operação aqui. A barra número 2 teve uma correção dela, mas logo depois foi corrigida, né? Foi recuperada e revertida. E o preço fez aquele movimento comprador que eu estava esperando, tá? Ele foi até a média, como era o provável aqui, o mais de maior probabilidade. Depois ele foi até os 50% do range. Então quem comprou a barra número 1 ou comprou a barra número 3, que era outra barra de sinal, ou até mesmo a barra número 4, que era outra barra de sinal. Então nós tivemos 3 barras de sinal já no início do dia, já na abertura. Então, isso, no momento que eu vi que eu não entrei em nenhuma delas, né? Ainda estava esperando ali bater 9h30 para começar a procurar a operação. Eu sabia que depois disso poderia complicar um pouco para eu encontrar o trade para fazer. O que eu esperava? Eu preferia que o mercado viesse testar fazer um fundo e depois desse uma barra de sinal, eu entraria comprado. Porém, o mercado seguiu fazendo o movimento comprador. Então, eu não consigo entrar aqui no meio, na região de 50%, eu não gosto de entrar. Aonde foi aparecer alguma coisa diferente para mim? No momento que aconteceu isso aqui, ó. O mercado fez assim esse topinho nessa região, veio testar o fundo, depois fez um novo topo e ficou aqui com barras com pequeno corpo. Eu estava daí pensando o seguinte: se caso aparecer uma oportunidade em termos de rompimento, né, o mercado romper essa região micro, eu posso entrar esperando que o mercado mostre força. Então eu considerei que essa região onde ele ficou aqui, micro equilíbrio, no momento que apareceu o número 17, eu considerei como um rompimento dessa região e um desequilíbrio do preço. Eu não sei se o preço vai ficar muito tempo desequilibrado ou não, porque ele está numa região de 50% maior aqui de um equilíbrio, que é onde eu não gosto de operar.
Mas eu fiz essa compra, que até pelo horário, né, já era 10h20, já tinha aberto o mercado à vista, então eu estava esperando que entrasse um pouco de força. Comprei o fechamento da 17, comprei aí com 8 contratos, não, com 10 contratos. Eu estava buscando aí 220 pontos de alvo e o meu stop aí nessa operação era um stop de 285 pontos, tá? E aí o que aconteceu depois? O mercado chegou muito perto do meu stop, mas não estopou. E depois ele ficou trabalhando desse range. Tá? Olha só a quantidade de tentativas que ele fez. E também chegou muito próximo do meu alvo. Tá? Então, mais uma vez, o mercado andou bem a favor, chegou a andar aí 145 pontos a favor. Voltou, chegou muito próximo do meu stop, chegou a andar aí 230 pontos contra e ficou trabalhando no meio. E aí eu comecei a pensar que ele fez aqui deixa eu só trocar a ferramenta. Ele fez aí, ó, uma tentativa, 2, 3, 4, 5, 6, já tinham 7 tentativas de buscar o meu alvo aqui, ó, nessa barra número 25 e nada. Então eu já opto por sair, por abandonar na primeira oportunidade que eu tivesse de ver o mercado falhando e eu poder sair do 0 a 0, tá? Era isso que eu estava buscando. Mesmo achando ainda que tinha boa chance de mercado ir até meu alvo. Então quando fechou a barra número 26 e a 27, né, do jeito que fechou e não foi de novo no meu alvo, eu acabei saindo no fechamento da 27. E quando começou a 28, veio abaixo, eu saí um pouquinho acima aí do 0 a 0, mas quase nada, tá? Ainda estava acreditando que o mercado teria maior probabilidade de ir acima do que vir abaixo. Porém, já está há bastante tempo nessa região, então eu acho que se eu for fazer o cálculo de risco, retorno e probabilidade, eu estou perdendo probabilidade conforme o preço vai ficando muito tempo nessa região e eu estou vendo pressão tanto vendedora aqui nessa região, porque eu não vejo compradores acima, e estou vendo pressão compradora nessa região do fundo, porque eu não estou vendo vendedores abaixo. Então eu prefiro sair desse trade e esperar o preço se deslocar para uma outra região, se acontecer, e aí sim eu vou entrar novamente na operação. Então, se acontecer isso que eu estou falando, de ele sair dessa região e ir para um outro lugar, tá? Mesmo que eu esteja comprando o topo e mesmo sendo próximo da máxima histórica, eu vou ter que entrar, porque eu estou realmente esperando que o preço vá se deslocar por mais tempo. E aí, depois disso, o mercado ficou mais um tempo dentro desse range, tá? Mostrando que foi acertada a minha saída, até que a 36 o mercado aí sim mostrou compradores acima. Eu fiz aquela conta que eu gosto de fazer do range, né? Então aqui era 390 pontos do range, eu calculei 20%, o preço tinha se deslocado e fechado acima de 20% do range, eu achei que era uma condição segura para poder entrar comprando novamente com 10 contratos, dessa vez um alvo de 220 pontos e um stop de 290, assim como foi o primeiro também. Meu alvo é próximo, mas não é, ele é muito próximo aqui da máxima de ontem, que é uma região que eu considero que é um bom magneto para trazer o preço para cá. Então eu fiquei nesse trade, e aí depois apareceu na 37 uma barra interna, ok, a 38 uma barra muito boa a favor da minha operação, e na 39 felizmente eu saí no meu alvo, tá? E aí depois disso a gente vê até o mercado tocando aqui a máxima de ontem, e logo depois de tocar a máxima de ontem, dá para ver aí a ideia dos compradores, né, de realizar seus lucros, e por isso que acaba tendo uma correção, e depois disso acabou tendo até uma correção mais profunda, tá? Só que agora eu não acho que é uma boa correção profunda, daquelas que eu vou preferir comprar aqui para levar até a máxima, porque o mercado vem, apesar de ser altista, ele vem aqui ó, com muitas correções, né, com períodos de equilíbrio, como esse aqui. E também, se eu for medir esse range, o potencial da operação seria de 100% desse range, que é praticamente na máxima de ontem, tá? Um pouquinho acima de onde eu saí. Eu já acho que agora, aquela pressão que nós tínhamos aqui da região do equilíbrio, tá? E o que acontece numa região de equilíbrio? Imagina que os preços estão equilibrados ali, compradores e vendedores estão concordando com aquela faixa de preço. Quanto mais tempo ele fica naquela faixa de preço, é como se estivesse acontecendo uma pressão e uma hora ele acaba saindo para um lado ou para o outro, né? Eventualmente vai falhar essa saída, ele vai voltar para o range, mas boa parte das vezes ele sai com força e se movimenta nem que seja mais um pouco a favor, e por isso que eu falo sobre potencial da operação. Pelas estatísticas que eu fiz aí do meu backtest, eu sei que o potencial da operação seria 100% do range ou do rompimento, né? Se eu for medir agora aqui a barra de rompimento, 100% dela é basicamente aonde eu saí, ó, um pouquinho abaixo de onde eu saí. Então o meu alvo estava de acordo tanto quanto a visão de potencial do range quanto da barra de rompimento. Então ali está ok, por isso que eu não esperei tocar na máxima de ontem. Vamos lá. Relatório de performance. Então, hoje, tá? Ó, na conta simuladora eu não tenho nada. Na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 144,
finaliza aqui o dia, a princípio, com R$ 496,67. Primeiro trade eu saí com 35 pontos antecipado, o segundo eu peguei 220 pontos, ele andou 120 contra, tá? E o primeiro trade chegou a andar 230 contra e somente 145 a favor. 2 trades realizados no dia de hoje, aqui os gráficos de operações e o gráfico de patrimônio do dia de hoje. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi o seu dia, como é que vocês fecham a semana. Espero que vocês tenham fechado bem a semana, tenham aproveitado o dia de hoje, né? Que tenham operado bem no dia de hoje. Felizmente, aí, o que eu fico mais feliz referente ao dia de hoje é estar vendo uma segunda barra acima desse retângulo aqui, né? Em cima dessa lateralidade aqui do gráfico diário. Então, ele se manter aqui em cima eu acho bem interessante, bem importante. Esse aqui é um gráfico que eu tenho ajustado. E aí, quem sabe, nós temos outros topos, né, dentro do gráfico ajustado, mas eu sei que se a gente for olhar aqui o Ibov, nós estamos trabalhando aqui em cima do topo histórico nesse momento, tá? Então, normalmente, quando chega aqui no topo histórico, ele está rejeitando, é o que está acontecendo aí quando a gente olha para trás. E dá um zoom out, a gente vê que isso tem acontecido, faz o novo topo histórico e rejeita. Por isso que compras acima, eu vou ficar muito preocupado em fazer, eu vou ficar muito mais atento em realizar. Beleza, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso ajuda o canal e mostra que vocês estão gostando do vídeo que eu faço aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanha diariamente aí os vídeos que eu faço. Não esqueça de ver amanhã o relatório de performance atualizado do mês e também do ano. Ok, pessoal? Então fica agora com as operações aceleradas e até o próximo vídeo.